de material genético e transgênicos. Bora lá! Bom, como eu estava falando aqui, ao invés de ingerir o transgene no núcleo da célula hospedeira, ele quer, então, transferir esse transgene aí através do cloroplasto, que também tem material genético. Aí a pergunta é, o mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em organismos de seres eucarióticos não fotossintetizantes, como é o caso das leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e não podem ser cultivados, e que podem ser cultivados em grandes fermentadores, né? Para quem não sabe, levedura é o nome que a gente dá para fungos que são microscópicos e que a gente usa no nosso dia a dia para produzir bebidas alcoólicas, tá? Aliás, quem assistiu o Madrugadão do Enem, lá eu fiz um trecho de aula de química falando exatamente sobre questões de bebidas alcoólicas, que caem bastante no Enem também. Bom, aqui a pergunta é bem simples. A pergunta é, considerando a estratégia metodológica descrita, qual é a organela celular que poderia receber transgênios de leveduras? Aqui ele está perguntando de maneira bem simples. Que outra organela, além do núcleo, que obviamente tem DNA, e o cloroplasto, que tem DNA também, que outra organela tem DNA para poder receber transgênio? E aqui, meus amores, só tem uma outra organela em uma célula capaz de receber trechos de DNA e é a dona mitocôndria. Mitocôndria é essa que é a organela responsável pela produção de energia na célula. Lembrando que mitocôndrias são responsáveis por uma reação química importantíssima, que é a respiração celular aeróbica, responsável pela produção de uma molécula energética nas células, chamada de ATP. ATP é esse que é o combustível para qualquer célula funcionar, né? E as mitocôndrias são as únicas organelas que têm DNA junto com os cloroplastos, tá? Razão, por que disso? Bom, existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica de Robertson, uma teoria que diz que no passado, mitocôndrias e cloroplastos, ao invés de organelas dentro de células, elas já foram células individualizadas. E como célula, para poder existir, tem que ter material genético, então isso explicaria por que mitocôndrias e cloroplastos têm o seu próprio material genético. E é isso. Mitocôndrias e cloroplastos, além do núcleo, são os únicos lugares dentro de uma célula onde eu encontro o DNA. Beleza? Bom, vamos seguir aqui adiante, porque agora a gente começa a clínica, senhores! Sim, senhores! Não chora, neném! Não chora, neném! Porque tio CG está aqui para quê? Para te ajudar, tá? E aí eu trago a temática que sempre cai no Enem. pH, pOH. Aqui, o conceito mais básico que você precisa saber. pH é basicamente uma escala de medida de acidez. Nós temos aí uma escala que vai de 0 a 14, onde o 7 é o neutro. Abaixo de 7 são coisas ácidas. Quanto mais perto do zero, mais ácido é. Acima de 7, as coisas ficam básicas, né? Ou ficam alcalinas, como geralmente a gente se refere. E aí, nesse caso, quanto mais distante, ou seja, quanto mais próximo do 14, mais alcalino a substância é. Tá? Aqui é importante dizer que, em geral, no Enem, tem caído dois conceitos que são muito parecidos, que é o conceito de pH e o conceito de pOH. Bom, o que exatamente eles medem? O pH, ele vai medir a presença dos H+, do íon H+, que vai surgir toda vez que a molécula da água se quebra, né? Ele vai produzir H+. Se uma substância ácida cai na água, aumenta muito a quantidade de H+. Isso faz com que o pH despenque. O pOH, ele está se referindo à quantidade de OHs que surgem na água quando a molécula da água se quebra. OH é a molécula da hidroxila, né, que é muito comum nas substâncias básicas. Então, quando a gente pergunta de pOH, a escala ela é invertida em relação ao do pH. Como assim? Na do pH, a regra é, ela vai de 0 a 14, o 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido.
Na escala de pOH, ela vai de 0 a 14, o 7 é neutro, porém, 7 para baixo é básico. É a única coisa que acontece, é você inverter as duas escalas. Só que as questões que caem no Enem, geralmente eles caem assim. Podem cair desde uma coisa básica, do tipo assim, bota o rótulo de um produto e pergunta para você, isso é ácido? Isso é básico. É o quê? Ou eles pedem para que você tente neutralizar. E neutralizar, basicamente, seria o quê? Eu pegar uma substância ácida, colocar com uma básica e juntando as duas se neutralizam e aí você reduz o risco das duas. E aqui nós temos uma situação como essa. A questão está assim, ó, reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que já tiveram a vegetação removida. Beleza. Uma empresa deseja fazer o replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser reutilizados para corrigir o pH do solo que se encontra básico. E as substâncias presentes disponíveis para fazer essa correção de solo são, nós temos aqui esse composto orgânico, CH3, COONA, Na é o sódio, né? Aí nós temos aqui o cloreto de amônio. Olha que legal, adoro quando o carro de som passa no sábado, fazendo propaganda de Black Friday de escola particular. Deus bota. Desculpa aí, gente. Calma aí, a gente não liga, a gente supera. Quem sabe uma dessas me contrata e eu fico mais rico, né? Ficar mais rico sendo professor é triste. A gente tenta. Estamos na busca. Enquanto isso, eu vou sobrevivendo dos Pix dos meus alunos. Muito obrigado, vocês pagaram meu almoço hoje. Valeu a todo mundo que contribuiu pelos R$10, o Pix de R$10. Vocês podem... Não faz falta para o aluno que dá esses R$10, afinal de contas é só R$10 por um aulão de categoria, mas R$10 de um, R$10 de outro, R$10 de outro, R$10 de outro, por 2 horas vocês sustentam esse professor e muito obrigado a todos que vieram, tá? Bom, mas continuando aqui, as substâncias para corrigir pH. Então, nós temos aí o acetato de sódio, tá? Que é essa fórmula orgânica, cloreto de amônio, brometo de sódio, hidróxido de sódio e o cloreto de potássio. São as 5 substâncias. A pergunta é simples. Qual a substância que tem que ser colocada no solo para neutralizá-lo? Bom, ele diz no enunciado que o solo é básico. Então, se o solo é básico, eu preciso colocar nesse solo uma substância ácida. Sim, meus amores, eu preciso pôr nesse solo uma substância ácida. A pergunta é, de saída, tem algum ácido aí nas alternativas? A resposta é não, senhores, não tem nenhuma substância ácida. Como eu sei disso, CG, como eu sei disso, a fórmula tinha que começar com H. Nós não temos ninguém começando com H aí, tá? Mas olha que coisa interessante. Eu já posso tirar do nosso rolê uma substância aí que é básica, que é a letra D de dado. A letra D de dado, ela termina em OH. Todo mundo que termina em OH é base. E as bases vão deixar o solo ainda mais básico, com pH ainda mais alto. Então, não, tem que tirar fora. Então, eu já posso tirar fora a letra D de dado. Tá. Agora, a pergunta é, quais as outras substâncias podem virar um ácido? E virar o ácido seria assim, eu boto na água, botei na água, forma ácido? É disso que a gente vai falar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber. Botei na água um composto orgânico. Se esse composto orgânico termina em OH, ou tem 2 Os assim, ó, COO, eles vão se tornar ácidos na água, tá, galera? Sim, se tornam ácidos. Aqui, olha só, olha essa dica. É um composto orgânico. Composto orgânico, para quem não sabe, é quando tem na fórmula C, CH e trará. Se ele tiver um COO ou termina em OH, quando você bota essa bodega na água, ele vira ácido, tá? Só que, em geral, os ácidos orgânicos são ácidos muito fracos. Por exemplo, o vinagre é um ácido orgânico muito fraco, ele não vai fazer nada na água, assim, ele não vai mexer com o pH de nada. Ele vai conseguir
neutralizar um solo básico? Não, tá? Eu preciso de algum ácido mais potente. Então, a primeira alternativa do acetato de sódio estaria excluída, porque você vai produzir um ácido fraco e ainda para lascar tudo, você produz uma base forte, ó. Você vai produzir a soda cáustica aqui, ó, a mesma da alternativa D de dado. Então, a alternativa A está fora do rolê. Na alternativa B, que é a alternativa correta, quando eu coloco do cloreto de amônia na água, ele vai se quebrar, o cloreto vai para um ácido e o amônio ganha um OH. Fala, CG, explica esse rolê direito. Bom, acompanha comigo aqui, ó. A água, como a gente sabe, é uma molécula, tem ali uma ligação covalente, formada basicamente por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando a molécula da água se quebra, ela, ao se quebrar, ela se parte em 2. Um dos Hs fica sozinho e o OH que sobra fica lá isolado também. Aonde esse OH se conectar, ele transforma isso numa base. Aonde o H sozinho se ligar, ele vai formar um ácido. Como que eu faço para saber, CG, quando a substância se forma, ele vai ser um ácido e tudo mais? Bom, o rolê é simples. Hs vem sempre na frente das fórmulas. Então, se eu vou quebrar a água e eu vou quebrar a amônia, né, o cloreto de amônio, então o que vai acontecer? O Cl do cloreto de amônio vai com H e o OH vai com amônio. O hidróxido de amônio é uma base fraca. Só que o ácido clorídrico é um ácido fortíssimo, né? Então, aqui nós temos um ácido forte. Se eu tenho um ácido forte, eu tenho uma substância capaz de neutralizar o solo. Por isso, a escolha dele, por ser uma substância capaz de neutralizar o solo, tá? Já esses outros sais mais básicos aqui, que são geralmente compostos assim por 2 elementos químicos quaisquer aqui, eles, quando juntam com a água, eles não quebram a molécula da água. Então, eles não hidrolisam. Então, eles são neutros, eles não conseguem mexer com pH, tá? Então, por essa razão, essas outras 2 alternativas estariam fora do rolê. CG, mas tem mais desse tipo? Tem sim. Eu trouxe mais uns aqui para a gente comentar a respeito deles. Esse é um exercício que caiu na prova de 2018 e que fala exatamente da mesma coisa. Vai falar assim, pô, mas CG, um raio não vai cair 2 vezes, ou melhor, não vai cair 3 vezes no mesmo lugar. Aí que tá. Questões sobre pH, meus amores, caem todos os anos. Em geral, a conversa é a mesma. A regra seria, pensa nas substâncias, vou misturá-las com água. Quando mistura com água, vira ácido, vira base, vai neutralizar, não neutraliza, o que acontece? Bom, vamos a essa questão aqui, porque essa questão fala do mesmo assunto que a questão anterior. Ele fala assim, ó, visando minimizar os impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos lançados no corpo, resíduos lançados diretamente no corpo receptor, no caso aí num rio, né, tem que ter pH entre 5 e 9. Um líquido aquoso, ou seja, alguma coisa diluída em água, produzido em um processo industrial, tem uma concentração de hidroxilas. Hidroxilas é H+, tá, galera? Igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. CG, só corre nós aqui. O que esse número com essa base, essa potência de base 10 tem a ver com pH? Tem tudo a ver com pH. A gente mede pH pela quantidade de OH e pela quantidade de Hs que existem na água. E para saber o pH de uma substância, sabe o que você precisa saber? O expoente dessa potência de base 10. Ali não está um expoente 10 elevado a menos 10? É esse menos 10 que me é útil. Tá? Aqui é importante dizer que o sinal você exclui, tá? Esquece esse sinal aí. Por quê? Na conta lá, para a gente fazer uma conta de pH e tal, ele na fórmula de pH é um log negativo da potência, né? Da concentração. Log negativo é excluir aquele expoente lá. Então, eu só fico com o número. Então, por exemplo, se ele está falando que eu tenho hidroxilas com 10 elevado a menos 10, isso significa que o pOH dessa substância, porque está medindo, né, o hidroxilas, o pOH disso é 10. Beleza? pOH disso é 10 por causa desse expoente de 10 elevado a menos 10. Ponto. Aí a pergunta é,
Bom, se o pH dessa substância é 10 e eu preciso que ela chegue a um pH de 5, entre 5 e 9, a pergunta é: que substância eu tenho que pôr no meio para poder misturar e fazer essa substância chegar ao pH que eu desejo? E aí a pergunta é: qual das 5 alternativas possíveis dessas substâncias todas? Então, primeira coisa que eu vou falar. Bom, primeiro a gente está lidando. Eu quero saber. Eu tenho que fazer com que a substância chegue a um pH entre 5 e 9. pH. A questão me possibilitou descobrir o pOH, que o pOH é 10. Mas um pOH 10 corresponde quanto em pH? Bom, você lembra comigo que eu falei agora há pouco que para a gente saber essa relação de pH, pOH, basicamente o que a gente faz é uma associação direta é uma escala de 0 a 14 e a escala de pH. A de pOH é a mesma escala, só que inversa. O que isso significa? Se eu pegar o pH de uma substância e somar com o pOH dela, isso tem que dar 14. Significa que se o pOH dela é 10, o pOH, ou melhor, vamos voltar, porque já tá dando ruim aqui. Se o pOH dessa substância é 10, o pH dela, quanto falta para chegar em 14? 4. Então, quer dizer que o pH dela é 4. Tá? Então, nós estamos lidando com essa situação aqui, senhores. Tá? Então, se o pOH da substância é 10, o pH dela é 4. Se eu só posso jogar no rio a substância se tiver um pH entre 5 e 9, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subir esse pH. Eu tenho que subir esse pH de 4 para possibilitar eu jogar esse efluente no rio. A pergunta é: qual das alternativas tem uma substância capaz de subir um pH? Para subir um pH, eu preciso de uma substância alcalina, uma substância básica. Qual das alternativas tem uma substância básica? Bom, vamos lá. Compostos orgânicos aqui. Eu já disse para vocês na questão anterior que, se na fórmula tiver um COO, ou tiver um OH numa fórmula orgânica, ela vira ácido. Então, essas já estão excluídas. Alternativa A está fora, alternativa C está fora. Beleza. Sobrou as outras três. O que eu faço com as outras três? Eu boto na água. Eu misturo isso em água e vejo o que acontece. Então, tá aqui, ó. Sulfato de sódio, que é uma das fórmulas, quebra a molécula no meio. Quebra a molécula no meio, o OH vem com o Na e o H2SO4 vem com essa daqui. Fala, professor, isso aqui produz ácido e produz base, né? H aqui é um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, e aqui eu tenho uma base, que também é uma base forte, que é a soda cáustica, né? Então, pensa comigo, base forte, ácido forte, isso se neutraliza. Então, se isso se neutraliza, isso não vai ajudar a gente a fazer subir o pH. Eu preciso de uma substância que tenha uma base forte. Tá, beleza. Agora vamos para a próxima. Aqui esse já estava fora mesmo. Agora a alternativa C. Olha só o que acontece. Quebra a molécula no meio. O K vem com OH. E aí eu tenho uma base. Base essa forte. Muito forte, aliás. Que é o hidróxido de potássio. Tá? Um amiguinho aqui do hidróxido de sódio. E junto com ele quebra a molécula, né? Então esse CO3 aqui vai ficar com H, então eu faço o ácido carbônico. O ácido carbônico é um dos ácidos mais fracos que existem. Ele está assim pau a pau com o vinagre, né? O ácido carbônico, para vocês terem uma ideia, ele é o ácido que é misturado nos refrigerantes para criar as bolhas. A gente bebe esse ácido. Então ele não tem perigo nenhum, né? Ele produz aí um ácido fraquinho. Então a pergunta é: base forte, ácido fraco. Como aqui a base vai ganhar, então isso aqui tem capacidade de alcalinizar, isso tem a capacidade de subir o pH, que é o que a gente procura na questão. Já na última alternativa, olha aqui, caiu mesma substância da questão anterior, que é uma substância que vai alcalinizar, né? E alcalinizar, ou melhor, acidificar, né? Porque tem um ácido forte e uma base fraca. Então aqui, ó, esse ácido forte ia deixar ainda mais ácido a substância.
Por isso, a alternativa D. Aqui eu chamo a atenção de vocês para essa questão de pH. Ah, Maria Eduarda, boa pergunta. Como é que eu sei que um ácido é forte e um ácido é fraco? Ó, em geral, a diferença básica é... A gente tem uma lista. Nós temos basicamente 3 ácidos que são considerados fortes, tá? Nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido fluorídrico, que é o do flúor, que é o HF, e o ácido sulfúrico. Se você lembrar desses 3 carinhas, é eles que são os ácidos fortes. Se aparecer ácido fraco, quais são os fracos? Quais são? O ácido carbônico, que é esse aí do refrigerante, que é o H2CO3, tá? O do vinagre e o dos outros ácidos orgânicos que podem aparecer, tá? Todo outro ácido que possa aparecer, em geral, eles são fortes, beleza? Agora, a base forte, aí é uma questão importante. Base forte, basicamente, a gente tem 2 que são importantes, que é essa, que é o NaOH, que é o da soda cáustica, e o KOH, que é esse do potássio. As outras bases que vão aparecer, em geral, elas são fracas. Então, se você tiver a noção dessa listinha aí de quem é forte e quem é fraco, você se resolve numa questão de pH, tá? E aqui temos um detalhe, senhores e senhoras, eu farei uma outra live como esta, senhores, na semana que vem, no sabadão às 18 também. E nesta outra live, eu trarei mais questões de ciências da natureza a respeito dessa temática. Mas aqueles que participaram desse aulão e que forem participar do outro aulão também vão ganhar listas de exercícios com exercícios resolvidos, exercícios comentados como esse, para você achar o caminho e poder tirar dúvidas sobre essas questões de ácidos fortes e ácidos fracos. Assim que eu lançar a promoção na semana que vem, né, mesmo rolê, Pix, R$10, o mesmo rolê de sempre, já sabe, alunos participantes dessa live que for participar da próxima, ganha ainda lista de exercícios de biologia, de química, de física. Então, me aguardem, senhores. Estamos chegando aí. Bom, vamos seguir adiante aqui. Outra questão onde isso pode aparecer. É muito comum, e aqui eu vou falar até que não é só no Enem, tá, galera? Provas da Unesp, provas da FUVEST amam pH e gostam de colocar ele nas provas de biologia também. Sim, porque pH é uma das propriedades, né, lado a lado com a temperatura, que são essenciais para garantir a qualidade das proteínas dos seres vivos. Como assim? Proteínas, que são as substâncias que são ativas em reações químicas no corpo humano, elas precisam de temperatura certa para trabalhar e, principalmente, pH certo para trabalhar. Se você tem uma proteína que gosta de ambiente ácido e você bota ela no ambiente alcalino, ela sofre um processo que a gente chama de desnaturação. Esse processo de desnaturação destrói a proteína e impede dela trabalhar. E olha que coisa essencial. O corpo humano é cheio dessas proteínas que precisam de pHs especiais. E é muito comum elas caírem no assunto de digestão, porque digestão tem ali enzimas que vivem no estômago, que vivem na boca, que vivem no intestino, que precisam desses pHs essenciais. Aqui ele vai contar exatamente uma história como essa, uma questão do Enem de 2014. A questão está assim, ó. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não está conseguindo ler o que tem no rótulo. Ele não sabe qual é a enzima do vidro, mas confia que seja uma protease gástrica, ou seja, uma proteína do ácido do estômago e que, como ele está dizendo ali, que age no estômago digerindo proteínas. Tá, beleza. Lembrando, se você não sabe quais são os alimentos que são ricos em proteínas, pensa sempre em produtos de origem animal, tá? Carne, leite e derivados, ovos, são todos produtos ricos em proteínas, tá? Isso vai ser importante para a questão. Vamos lá. Sabendo que a digestão no estômago é ácida
e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes e adiciona as enzimas com soluções de pH diferente. A questão é qual o resultado? Ele quer saber qual é o tubo de ensaio e o que vai acontecer. Bom, se ele quer descobrir qual é a enzima digestiva do estômago e que digere proteínas, primeiro eu tenho que ter nessa alternativa proteínas. Bom, letra A, batata. Batata é carboidrato, tá fora. Letra B, carne. Pode ser a carne. Letra C, ovo. Pode ser o ovo. Letra D, macarrão, carboidrato de novo, tá fora. Então a A e a D tá fora. E o bolinha de manteiga é gordura. Gordura também não, né? Então aqui nós temos letra B ou letra C. Beleza. Agora a pergunta é, qual delas tem um pH ácido? pH ácido, como a gente sabe, são pHs abaixo de 7. Na letra B eu tenho pH 5, ok. Na letra C eu tenho pH 9, que é alcalino. Então não. A alternativa correta é a letra B de bola, tá? Ou seja, basicamente eu precisei aqui ter o meu conceito de o que o estômago faz e esse pH, qual é o pH que trabalha. Então, isso são conceitos que são relativamente básicos, que não são assim profundamente complexos, mas que faz muita diferença na resolução desse tipo de questão para o Enem, tá? Então, fiquem de olho. Ó. Seguindo aqui, senhores, vamos para mais uma questão. Oh, meu Deus, espera aí que ele deu um ruim aqui. Ah, tá. Essa é uma questão de 2014 também. Olha só, 2 questões de 2014 falando da mesma temática. Aqui, essa questão, ela vai falar sobre, de novo, a neutralização de uma substância tóxica. Vocês viram como isso aparece na prova do Enem, né? Tipo, ele te dá uma substância que faz mal para a natureza e você tem que jogar lá uma outra substância para neutralizar. Né? A gente viu agora várias questões falando sobre isso, tanto na prova de bio e agora na prova de química. Né? E a história aqui é o seguinte, ó, decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada de introdução de espécies exóticas e prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas à alta concentração de alumínio que inibe o crescimento de raízes e dificulta a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras, que não teriam naturalmente adaptação a esse ambiente. No entanto, estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de estrada ecológica. Estrada ecológica. É uma estrada abrindo no meio do negócio, destruindo a natureza ecológica. Mas beleza. Possivelmente, a entrada das espécies exóticas nesse ambiente foi provocado pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto, né, que é um cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações ao solo adjacentes à rodovia MG 010. A pergunta é, essa afirmação se baseia no uso do cimento do solo com uma mistura rica do cálcio o que o cálcio faz com o solo que estaria possibilitando o aparecimento de outras plantas? Bom, a primeira coisa que ele falou é, bom, lá tinha plantas que eram muito específicas e que viviam num ambiente que o solo era riquíssimo em alumínio. O alumínio é uma substância tóxica. Se começa a aparecer outras substâncias, outras plantas, é sinal que o alumínio já não está mais lá, mas com tanta quantidade. Então, primeira coisa que eu posso dizer, eu tenho alguma coisa ali que está ou inibindo a toxicidade do alumínio, né? Está fazendo com que o alumínio não seja mais tão tóxico, ou está neutralizando o alumínio presente no solo. Beleza. E aqui, como vocês podem ver, as alternativas giram em torno da ideia do pH, né? O que faria o alumínio ficar menos tóxico? Seria subir o pH ou abaixar o pH, né? Basicamente é o que vocês estão vendo aí entre as alternativas. Então, vamos descobrir o que acontece quando eu pego com esse alumínio e faço o quê? Bom, para mexer com o pH, eu tenho que pegar o alumínio e pôr na água.
E o que acontece quando eu boto ele na água? Ele quebra e faz o que com a molécula da água? Bom, vamos analisar aqui primeiro. Quem não conhece essa dica para a gente memorizar a tabela periódica? O alumínio, na tabela periódica, ele ocupa a coluna 3A. Se ele ocupa a coluna 3A, ele é um íon trivalente, ele é um cátion 3+, tá? CG, explica como você faz para lembrar de uma coisa dessa. Nós temos uma frase, né? Cada frase da tabela periódica tem um macete por trás dela para te lembrar os elementos. A do alumínio, a 3A, é Bozo, alegria da garotada, inimigo dos Teletubbies. Sim, esse é o macetezinho. B de boro, Al de alumínio, G de galho, IN de índio e Te de telúrio. Todos esses elementos aqui, presentes na coluna 3A, vão ser átomos que têm 3 elétrons na última camada. O que isso quer dizer? Ter 3 elétrons na última camada significa que, para ele se neutralizar, e para se neutralizar ele precisa de 8, é mais fácil ele perder esses 3 do que ganhar 5. Átomos que perdem elétrons com mais facilidade do que ganham são cátions trivalentes. Por isso é Al3+, tá? E aí, quando eu boto ele na água, o que acontece? Bom, ele vai se juntar com um pedacinho da água. Ele vai se juntar com o OH da água ou com o H-. Bom, né? O positivo aqui do Al vai se juntar com o Al. Então, quer dizer o quê? Se o alumínio junta aqui, ele faz, se você der OH, o pH sobe. Então, o que acontece? O que eu faço que possibilita, então, eu disponibilizar o alumínio de volta para esse solo? Bom, ele inibe a toxicidade do solo porque ele eleva o pH do solo. Por quê? Se eu dou OH ali para o alumínio, isso significa, então, que a substância vai ficando mais alcalina, né? Ele está com mais OHs. Se ele tem mais OHs, então sobe o pH. Então, se eleva o pH, ele só poderia ser esse amiguinho aqui, letra A, senhores. Então, aqui, de novo, uma questão falando sobre poluição ambiental e pH. Isso são questões de Enem que caem com muita frequência. Eu já falei assim, de umas 3, 4 questões sobre essa temática. Então, olhe com carinho sobre essa questão ambiental aparecendo na prova de Química, meus queridos. Então, vamos lá. Agora, nós iríamos para a parte da nossa aula que fala sobre pilhas. Entretanto, como a nossa live vai até às 8 da noite, não vai dar tempo. Sim, meus amores, não vai dar tempo. Eu já sabia que não ia dar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso aqui para a próxima live da semana que vem. Sim, eu estou vendendo meu peixe. Já dei a dica aqui do pH. Agora, da pilha vai ficar para o próximo encontro. Aqui tem um rolê muito massa para ensinar macete sobre pilha, sobre eletricidade. E isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Agora a gente vai lá para física. Sim, senhores, a gente vai jogar aqui, ó, eu passando, olha, eu passando rapidinho, passando bem rapidinho, mais rapidinho, chegamos na física. Chegamos na física, senhores, e sim, agora a gente tem aí alguns minutinhos para dedicar a nossa conversa com questões de física, tá? Mas aqui, antes de a gente começar com a questão de física, vamos jogar uma questão para a galera de química? Sim, eu vou jogar uma questão para a galera aqui de química. A gente precisa, né? Vou jogar aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó, de pH. Uma questão do Enem de 2010. Uma questão aqui, ó. Aqui, galera, ó, falta 5 minutinhos para a live cair, hein? Então já sabe aquele macete que eu falei para vocês agora há pouco, né? A hora que tiver faltando 1 minuto, eu vou derrubar a live e a gente entra de novo no mesmo link para a gente continuar. Pelo jeito aqui, a gente vai continuar já começando o novo vídeo dentro da física, né? A gente vai falar um pouquinho de exercício sobre ótica geométrica. Bom, aqui eu tenho uma questão que, como eu tinha dito para vocês, que já caiu várias desse tipo. Ele traz um rótulo de uma água mineral. Sim, água mineral aí, mostrando aí os componentes dessa água mineral e tudo mais. E aí ele vai direto, vamos direto aí à questão que é o que nos importa, né? Bom, as informações químicas presentes nesse rótulo,
e de vários produtos, né, não só da água, a gente tem esse tipo de rótulo para um monte de produto líquido, permite classificar o produto de várias formas, do tipo, dá para prever o seu gosto, seu cheiro, a sua aparência, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é o quê? Que rufem os tambores, meus amores. Essa água é gasosa? É claro que não, né? Se é uma garrafa d'água, ela tem que ser líquida, né? Ela é insípida? Insípida quer dizer que ela não tem gosto, né? Se ela tem aí sais minerais nela, é óbvio que ela vai ter gosto, né? Pode ter um gostinho suave, mas vai ter gosto. Ela é levemente azeda. Será que ela é ácida? Ela é um pouco alcalina. Será que ela é um pouco básica? E letra E, ela é radioativa. Espero que não. Espero do fundo do meu coração que não. A minha pergunta é: qual alternativa seria correta? E aí, a galera do chat, por favor, me ajudem. Respondam, participem. Aqui nesta tabela, qual informação dá para a gente ter uma noção sobre características dessa água? Eu não queria dizer nada, não, mas, bom, se a gente teve uma aula agora sobre pH, deve ser aí a informação do pH. Tem o pH aí? Tem o pH aí. Ele está falando que o pH dessa substância é 7,54. 7,54, tá lá, ó. Bonitão. Isso classifica a substância como? Ela é neutra, ela é básica ou ela é ácida? Até bebi uma água agora. Ela é alcalina, né? Se o pH é acima de 7, é alcalina, mesmo que seja muito perto. No caso aqui é 7,54. Se é 7,54, ela é levemente alcalina, beleza? Alcalina é sinônimo para básico. É isso, galera. Vou derrubar a live aqui agora e a gente entra de novo no link, já começando questões de física. Vamos falar um pouquinho com a física na prova do Enem. E aí, galera, tá sentindo menos inseguro? Tá com menos medo da prova do Enem? A ideia desse encontro nosso era isso, era fazer um rolê ficar leve, falando de temas que caem sempre na prova e a gente se sentir seguro para resolver outras questões. E aí, como é que você está se sentindo? Tá tudo ok? Bom, me responde isso daqui a pouco. Estamos saindo aqui, vamos voltar para a live daqui a pouco. Emenda aí!